obrigado pela presença de todos. Hoje, a ideia aqui é de uma coletiva dentro das possibilidades breve, mas trazendo um detalhamento em relação ao cadastro dos profissionais da educação da vacinação que começa no dia 12 de abril. Como nós temos uma série de preparações distintas de outras categorias, obviamente nós contamos com a ajuda da mídia para a divulgação correta, para que a gente possa atingir e ter um sucesso nesse procedimento. Hoje eu estou aqui acompanhado de algumas pessoas muito importantes nesse processo. A Regiane, que já é conhecida, que tem coordenado todo o processo de imunização dentro do Estado de São Paulo, junto com a Tati, que faz parte da equipe da Secretaria de Estado de Saúde. Nós temos aqui a Márcia, que é a nossa presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, da Undime, que também é muito importante sua presença, porque nós temos um processo de validação que a gente vai estar explicando. E temos aqui também o Geraldo, que é o presidente do COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que, obviamente, aqui a estratégia, no caso da saúde, já adianta, é trabalhar com as regras de vacinação lá do próprio município. Então, a gente sempre vai observar horário, funcionamento, sempre destacando a regra. Cada município tem um formato de organização, de trabalho, né? Lá em São Bernardo, por exemplo, o Geraldo sempre organiza num sistema com horário marcado. Então, lá, quem for profissional de educação que for vacinar vai ter que cumprir a regra que São Bernardo determina. A gente vai explicando isso a partir da apresentação. Eu não sei se algum dos convidados aqui quer fazer alguma introdução. Vamos direto para a apresentação e depois vamos falando no meio dela? Pode ser? Então, vamos lá. Então, o início da imunização dos profissionais de educação, lembrando, ele está a partir de 47 anos, nesta primeira etapa, lembrando que é uma primeira etapa, a partir de 47 anos, da educação infantil ao ensino médio, focado em ensino regular, portanto, certo? Com foco no ensino regular. E, obviamente, aqui estão inclusos a rede estadual, seja com a rede regular da Secretaria de Educação ou a participação da própria Paula Souza, das redes municipais da educação infantil e algumas que têm até o ensino médio, mas da rede federal, o Instituto Federal, que tem ensino médio integrado, também entra, e a rede privada, obviamente, que também entra. Um dado importante que serviu como parâmetro, 66% das nossas comorbidades estão nesta faixa etária, certo? E esse parâmetro serve também para o que há nas redes municipais e o que há nas redes privadas de forma geral. A maioria das comorbidades de pessoas, portanto, que estão inclusive afastadas muitas vezes, estão nesta faixa etária. É um ponto importante para a gente esse dado. Aqui são um rol resumido das categorias que poderão ser vacinadas, certo? É um ponto importante. Nós temos muito foco neste momento na escola e em funções que visitam a escola diretamente. Obviamente, nós estamos falando aqui de uma primeira etapa, novamente, de vacinação. Os demais profissionais da educação também serão vacinados, mas ao longo de um programa que vai tendo as próximas etapas que a gente vai divulgando ao longo do tempo durante o mês de abril. Mas focado neste momento é um ataque muito importante, né? É um número muito grande de profissionais que já serão vacinados, aí são 350 mil, só para lembrar. E aqui é um rol, e portanto, dentro do sistema vai ter um rol mais completo, mas professores, obviamente, da educação básica, as merendeiras. Vejam, aqui, por exemplo, não são as cantinas. A escola tem uma cantina que aluga. Vai vacinar a pessoa da cantina? Não. Por quê? Porque se fosse um restaurante, uma lanchonete dentro da escola. Diferente da merendeira escolar da rede municipal ou rede estadual, que fornece alimentação, que é obrigatória o fornecimento para o estudante dentro da escola. Portanto, neste primeiro momento, é este o público, por exemplo, que é foco. Auxiliares de serviços gerais, faxineiras,
Aqui, uma coisa muito importante para a imprensa e para as pessoas que nos assistem entenderem. Nós estamos... a nomenclatura é um desafio, porque nós temos na rede municipal, às vezes, uma nomenclatura e na rede estadual uma outra nomenclatura, certo? A gente está tentando encontrar nomenclaturas médias, certo? Então, por exemplo, equipe da limpeza, tem gente que chama de auxiliar de serviços gerais, outros de faxineiras, outros de equipe de limpeza, enfim, mas são a mesma categoria, portanto, a gente está usando, buscamos usar as nomenclaturas que são imputadas no censo escolar. Secretários de escola, por exemplo, esse aqui é um bom exemplo de nomenclatura, né? Na rede estadual, são os GOIs, os gerentes de organização escolar. Eles são secretários de escola, mas para censo escolar, se chama secretário de escola. Tem municípios, né, Márcia, que se chamam secretários de escola ou tem outras nomenclaturas. O importante tem esta função, que tem atendimento ao público muito forte, que não pode parar, por exemplo, ela vai estar agregada. Diretores e vice-diretores de escola, que estão tendo trabalho contínuo, obviamente, professores coordenadores pedagógicos, que também estão cuidadores, são funções primordiais. Como eu disse, isso aqui é um resumo de todo o rol dos cargos e funções que estarão dentro do sistema para esta primeira etapa. Aí. Já está no ar o site vacinajá.sp.gov.br/educacal. Este site é o site para cadastro dos profissionais da educação ou dos seus terceirizados que vão fazer a vacinação dentro da categoria profissionais da educação. É muito importante que as pessoas entrem diretamente nesse site e façam o seu cadastro. Nós já estamos com esse site no ar e nós já temos, um pouco antes dessa coletiva, já tínhamos até 120 pessoas que tinham cadastrado, antes mesmo da divulgação, já tinham visto o site e já começaram o seu cadastro. Então, já está no ar e nós pedimos que as pessoas já comecem o seu cadastro. É possível um professor que não está na faixa etária fazer o cadastro? É possível. Obviamente, ele não será vacinado neste período de 12 de abril até que chegue a sua etapa, mas é possível ele já fazer o cadastro adiantando, eventualmente a gente já aconselha, inclusive, as pessoas a estarem fazendo os seus cadastros. Então, falando um pouquinho desse processo, certo? Nós temos dois processos importantes. Um, o processo de cadastro e de validação disso. Dois, o próprio processo de vacinação, que vai ser coordenado aí pelas próprias secretarias municipais de saúde. O Geraldo já comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Mas, resumindo bastante, para você que é profissional da educação, 47 anos ou mais, se você, portanto, é parte desse público, dentro das categorias ali que foram ditas, você faz o cadastro no vacinajá.sp.gov.br/educacal, recebe a aprovação do cadastro. Então, eu vou passar passo a passo aqui do cadastro, de quais são os campos que tem que ser preenchido. Ao final de todo esse processo, a pessoa vai receber um e-mail de confirmação e de aprovação, porque se ela não estiver dentro dos critérios, ela não vai receber esta aprovação, que é um processo de validação que a gente vai explicar um pouquinho para vocês hoje. E, obviamente, depois desta confirmação, observando as regras do município em relação ao seu processo de vacinação, aí ele vai no posto de vacinação a partir da data. Por que isso é importante das regras do município? Porque, obviamente, nós temos a capital São Paulo de um jeito, São Bernardo, por exemplo, tem uma regra específica de agendamento de horário, e tem outros municípios que trabalham muitas vezes como mutirão. Vai sempre se obedecer o formato que o município vai determinar. Tem municípios, por exemplo, que vão abrir postos de vacinação dentro de escola, tem outros que não. Enfim, depende muito da estratégia e da organização, e a gente vai respeitar, porque nós vamos fazer a vacinação com as secretarias municipais de saúde. E aqui, Geraldo, acho que seria bacana você comentar um pouquinho mais, né? Porque justamente as pessoas vão pegar, mas qual é o horário? Qual é o local de vacinação? Isso, quem determina é a partir do dia 12, mas quem determina são as autoridades de saúde locais com seus prefeitos. Então, Geraldo, se quiseres comentar, seria bom. Bom, boa tarde, secretário, boa tarde, aqui, colegas. É muito importante, e isso que o secretário Rosselli acabou de falar, nós vamos respeitar a individualidade, vamos chamar assim, de cada município.
Então, após a efetivação desse cadastro, eles vão receber, a pessoa que efetivou, foi validado tudo, um e-mail com um comunicado. E é importante que, quando eles se dirigirem ao posto de vacinação, eles levem esse documento. Primeiro é isto. Segundo, cada município, como o secretário falou muito bem, ele tem uma forma que ele realiza a vacinação lá no seu território. Então, a previsão é início 12 de abril, e cada município vai agendar ou vai fazer da forma que ele tem feito normalmente a vacinação. É muito importante que a gente deixe isso muito claro. O cadastro não é agendamento de vacina. É importante que a gente frise muito bem isso. O cadastro é uma autorização, seria um passe, um voucher, para que a pessoa possa receber a vacina. E aí os arranjos locais, os municípios, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, é que vão definir a forma que isso será realizado lá na ponta, dentro do calendário pré-estabelecido. É isso, secretário. Perfeito, Geraldo, obrigado. Seguindo aqui, lembrando então, na dúvida, lá no processo de vacinação, após o cadastro, após a autorização que será emitida, sempre procure a autoridade de saúde do município e siga as regras do município no processo como vai ser estabelecido. Aqui agora a gente entra, eu vou permitir, dá licença, ficar em pé aqui, no processo do cadastro mesmo. Vou passar muito rapidamente, mas a gente começa centralizado no CPF, todo o cadastro é baseado no CPF. E a gente vai ter um trabalho de inteligência que observa já o que há de pré-cadastro. Por exemplo, a rede estadual, nós temos o controle de folha de pagamento, sabemos quem é quem, vai ser pré-preenchido. Redes municipais, a gente busca no censo escolar do ano anterior e a pessoa pode ir confirmando os dados. Se ela não tiver, porque ela é um novo contrato, Márcia, aí, obviamente, ela tem que preencher os seus dados. E esse dado vai ser validado pela Secretaria Municipal e pela própria escola onde está a pessoa, mas sempre pelo CPF. Então, a primeira tela que nós vamos ter é a entrada do CPF e um CAPTCHA aqui, que é um item de segurança, como tem também em outros sites que as pessoas hoje já conhecem. Então, a chave de identificação é o CPF. Quais são os passos, né? O segundo passo, na sua primeira parte, é digitar nome completo, e-mail. Ah, mas eu sou um professor que estou há 5 anos e está no censo escolar o nome dele, já vem pré-preenchido. Mas é importante que ele faça a confirmação desses dados que tenham e se tem. Por exemplo, e-mail. É fundamental que as pessoas confirmem o e-mail, porque é neste e-mail que ela vai fazer a confirmação, que vai receber lá a autorização, o documento que ele precisa levar no posto de vacinação junto à equipe de saúde. Então, primeiro dado é nome completo, e-mail, confirmação do e-mail. Aí, fazer esta primeira parte, vai um e-mail para a pessoa, para ela confirmar se aquele e-mail realmente está funcionando, se é o e-mail dela, se está correto. No e-mail, ela vai acessar esse link, vai aparecer essa tela, onde ela vai validar o e-mail. Feito isso, aquele e-mail passa a ser o e-mail oficial, é aquele e-mail que a pessoa vai recuperar, vai poder ter o recebimento do documento atrelado também ao seu CPF, certo? O link, a hora que a gente envia ele para validação, ele tem validade de 1 hora. Então, começou o processo, botou o nome completo, botou o e-mail, confirmou o e-mail, vai o link, ele tem que clicar em até 1 hora para poder continuar o processo validado com aquele e-mail, certo? Sempre ficar atento à caixa de spam. Ah, eu fiz o meu e-mail e eu não recebi. Gente, lembrem-se que esse tipo de e-mail muitas vezes acaba indo na caixa de spam. Você precisa lá dentro da caixa de spam e fazer a aceitação do link e pode inclusive informar que não é spam, né? Mas isso é importante porque tem determinados tipos de e-mail que acabam fazendo isso automaticamente. Passo 3. Então, eu já validei os principais dados, CPF, nome e o e-mail. A gente vai verificar alguns dados. E aí, o primeiro campo que vai diferenciar, peço bastante atenção em relação a isso, é funcionário da escola ou prestador de serviço. A pessoa vai ter que confirmar, então, aqui, Márcia, funcionário da escola, ele é concursado?
do município ou do estado, ele é funcionário da escola, considerado funcionário da escola. Ele é de uma empresa terceirizada de limpeza, por exemplo, como acontece bastante tanto em redes municipais quanto estaduais. Ele tem que clicar aqui em prestador de serviço. Por quê? Porque o tipo de análise vai ser diferente. Quando ele é funcionário da escola, ele tem direto... Isso serve para a rede privada também. A escola privada, ela tem aquele que ele assina a carteira diretamente, né, que ele vai comprovar com 2 olerites lá, ele é funcionário da escola. Ele é terceirizado de limpeza da própria escola privada. Ele é prestador de serviço. É um processo de validação diferenciado. Isso é muito importante. Se a pessoa clicar aqui como prestador de serviço e ela for funcionário da escola, não poderá ser validado eventualmente lá na frente e vice-versa. Então, isso é bastante importante. Se você é diretamente contratado pela escola ou pela rede pública, né, por exemplo, você é funcionário da escola, e aqui, prestador de serviços, se você é um terceirizado, se você não tem um contrato de serviço direto com, contrato de trabalho, né, diretamente com a rede. Depois, então, de você validar o e-mail, você é redirecionado e deve fazer essa primeira seleção com essas regras que eu comentei aqui. No passo 3, né, ele vai complementar, vai confirmar todas as informações, se ele já tiver o pré-cadastro, ou ele vai preencher. Quais são as informações? Nome completo, o cargo e função. Então, ele vai ter um rol de cargos e funções ali, né? Que são aquelas que eu mostrei lá no início, merendeira, professor de educação básica. Ah, mas ele é professor de língua inglesa. Não é. Nós não precisamos dessa informação. Ele é professor. Ponto. Ele é merendeira. Ele é prestador de serviço na área de limpeza, por exemplo. Então, ele vai selecionar as suas categorias. Ali a gente trouxe aquele resumo para vocês. Ele vai selecionar a rede de ensino. Ele vai dizer, eu sou da rede estadual, sou da rede municipal ou sou da rede privada. Lembre-se que a base de dados vai cruzar as 3 coisas, certo? Vou dar um exemplo para adiantar. Aquele funcionário que é da rede estadual e da rede municipal, por exemplo, ele já poderá ser vacinado considerando a própria rede estadual. Ele não precisa preencher lá, obviamente, como rede municipal, uma vez preenchido. Tem professores que são da rede estadual e da rede privada, por exemplo. Preenche uma vez como da rede estadual, ele não precisa preencher como sendo da rede privada, certo? O município e qual a escola ele deve validar. Isso é importante. Mas por que você quer saber qual escola? Porque tem professores que dão aula em mais de uma escola, mesmo sendo de uma rede. Às vezes, mesmo da rede municipal ou da rede estadual, ele pode dar aula em mais de uma escola. Quando ele seleciona qual escola ele está vinculado, esta escola fará parte do processo de validação. Portanto, é importante. Eu sou professor de 3 escolas. Quando você disser que é aquela escola, o diretor daquela escola vai ajudar no processo de validação. Coisa importante, para quem está como prestador de serviço, lembram lá na opção anterior? Para quem está como prestador de serviço, o CNPJ da empresa vai ter de ser informado, porque nós vamos confirmar se aquele contrato está ativo, por exemplo, e poderá ser fiscalizado, inclusive, eventualmente, em caso de denúncia. E se for, dado que deve ser preenchido por professores, se ele ou até algumas outras funções, aqui o exemplo de professores, é o tipo de vínculo. Então, Márcia, por exemplo, se ele é concursado, se ele é temporário ou se ele é eventual, porque a prioridade é sempre organizar por tipo de vínculo também, que obviamente começa pelo efetivo e pelo temporário, que serão priorizados neste momento. Pode passar? Opa, eu estou comigo. Esquece. Pode passar para mim mesmo. Passo 3.2. E aqui, especialmente, né, para evitarmos fraudes, né, ou diminuir a possibilidade, a gente precisa estar atento a isso. Redes vão ter de anexar o olerite de fevereiro e o olerite de março. E por que 2 olerites? Para evitar justamente que pessoas que depois do anúncio de vacinação dos profissionais de educação começaram a fazer a contratação de filho, né, a contratação de amigo, como se fosse funcionário para poder receber a vacina. Então, o que isso quer dizer? Essa pessoa começou a trabalhar antes, ou seja, ela faz parte do processo educacional, independente de falarmos agora da vacinação. Isso é inegociável e será exigido. Mas eu não tenho ainda. Então, você vai
ir para outra etapa. Isso é inegociável para diminuir as possibilidades de fraude em relação a isso, certo? Esse passo vai ser fundamental para a gente, para a comprovação do vínculo de trabalho com a escola ou com a rede, né, no caso. Confirmação do cadastro. Ele preencheu tudo isso daqui, ele vai receber essa mensagem: cadastro efetuado com sucesso. Aguarde até que seu cadastro seja aprovado. Fazer o cadastro não quer dizer que você tenha vacina. Lembrem-se disso. Por quê? Se você tiver menos de 47 anos, não pode. Se você estiver em uma função que não estiver neste momento, não poderá. Então, obviamente, vai ter a confirmação, que é uma emissão de um outro e-mail com o QR Code, que vai ter um QR Code no próprio e-mail, que ele pode levar em digital ou impresso ao sistema de saúde. Então, a validação do cadastro no Vacina Já Educação será feita em processo conjunto. Então, ele fez todo o cadastro, a rede estadual, as municipais e a federal e as privadas vão estar auxiliando nesse processo de validação. A gente está falando de 350 mil pessoas, né? Mas nós vamos chegar a mais de 1 milhão quando formos para outras etapas, então é muita gente e, obviamente, sempre com compliance, com a busca da transparência necessária. Então, nós vamos estar fazendo durante o início da semana, eu junto com a Márcia, especialmente, para os secretários municipais de educação, para os diretores de escola, nós vamos ter uma live explicativa do passo a passo, formar realmente qual é o passo que tem que ser feito com as redes privadas. Aliás, o presidente do Sindicato das Escolas Particulares não pôde estar, ele não está na cidade de São Paulo, por isso não está aqui conosco na coletiva, mas a gente tem trabalhado também com validação com eles desse processo e nós vamos aprofundar internamente com os diretores de escola, com as equipes das secretarias na próxima semana, no início da semana. Depois da validação do cadastro, o comprovante do Vacina Já, aí sim vai ser enviado para o seu e-mail. Então, vou dar um exemplo muito prático, certo? A Márcia, que é secretária municipal, tem um prestador de serviço de limpeza de 50 anos, a pessoa fez o cadastro, recebeu o e-mail, vai para o diretor da escola, o diretor diz, realmente ela vem trabalhar aqui. Por quê? Porque a gente não pode permitir que a empresa também agora bote gente, como se estivesse trabalhando na escola, para receber a vacina, né? Infelizmente, a gente sabe que vai ter gente tentando e a gente está atento a buscar minimizar isso ao máximo. E vamos denunciar sempre que houver algum tipo de tentativa desse tipo de situação. Mas veio para a diretoria, mas aí, para a diretoria da escola, a secretária vai validar se esse contrato realmente está ativo, se ainda é realmente devido esta vacinação. E aí, depois desse processo de cadastro, o sistema envia, aprovado, portanto, ou pela Secretaria Estadual ou pela Secretaria Municipal, e aí esse é o processo que a gente vai estar pormenorizando na próxima semana, vai esse documento, e esse documento que, ao final desta validação, será o documento que vai ser o comprovante do Vacina Já Educação, que pode se levar impresso ou no celular para o sistema de vacinação que vai estar ocorrendo em cada um dos municípios, junto, obviamente, com o documento com foto e o CPF, porque o CPF é, de novo, o número gerador não só na educação, mas como em todos os sistemas. Esse sistema aqui é importante, então, as pessoas lembrarem que tem que fazer todo o cadastro, elas vão aguardar durante a semana, vão recebendo as suas confirmações e a partir deste comprovante é que ela vai poder ir à vacinação. Serviço importante, certo? Para aquelas pessoas que tiverem dúvidas, os nossos canais estarão preparados para tirar dúvidas. Nós temos o 0800 da Secretaria, 0800 77 00012, e temos o nosso portal de atendimento, .educacau.sp.gov.br. Então, lá nós vamos estar com as equipes tirando dúvidas sempre que necessário. E desde já agradeço também a imprensa, porque será um serviço importante para isso. Concluo dizendo que hoje é bem operacional mesmo, porque nós temos um processo que precisa ser dada segurança. A vacina é um processo muito importante. Nós temos a educação como uma prioridade no estado de São Paulo, por isso, né, a equipe da área da saúde, o governador João Dória e todos toparam em começarmos o processo de vacinação no Brasil, mas isso não quer dizer fazer de qualquer jeito e sem a segurança, porque
A vacina precisa ser aplicada com muito respeito e nós vamos ser guardiões. Antecipo e agradeço, Márcia, aos secretários municipais, ao Undime, porque vai ser muito importante, né? Vai ser um grande trabalho que as secretarias, as escolas precisarão fazer de validação. Isso é muito importante, mas é algo que nós precisamos fazer. Então, já fica aqui, né, nosso apelo, passo a palavra para a Márcia, para ela comentar, porque nós temos a dádiva de estarmos recebendo, iniciando esse processo de vacinação, e nós, dentro das equipes da educação, seja estadual, municipal, das privadas, precisamos sermos os guardiões desse processo, e agradeço desde já, Márcia, e queria que você usasse a palavra para os seus comentários. Boa tarde, secretário do CL, boa tarde a todos os colegas e a todos que estão nos assistindo. Realmente é uma dádiva. Primeiramente, quero parabenizar e gostaria que você levasse ao governador o nosso agradecimento. A Undime vem desde sempre levantando a bandeira da vacinação dos profissionais da educação e chegou o dia. Sabemos que é a primeira etapa, sabemos da necessidade desses critérios rigorosos, justamente para vacinar aqueles que de fato merecem e devem ter aí essa vacina. Como o secretário disse, vai ser um trabalho árduo para os secretários municipais de educação, mas eu entendo que é um trabalho necessário. Então, já peço aí a todos os secretários que estão nos acompanhando, reservem a agenda da semana que vem, todinha, para que nós estejamos juntos nessa organização, para que vocês tenham aí esse compromisso dessa validação junto com os diretores das escolas. Quero agradecer pela sensibilidade do secretário estar aqui convidando a Undime São Paulo para participar desse momento e coloco, secretário, como sempre, a Undime à disposição, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir superar. Semana que vem estaremos fazendo lives de orientação aos secretários municipais de educação e a Undime São Paulo está sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. E para complementar os comentários, nossa querida Regiane, que tem coordenado, em nome da Secretaria de Saúde, agradecer, na verdade, a todos vocês. Lembrando que, obviamente, sempre saem notas técnicas, informes pela Secretaria da Saúde em relação ao processo, né? Isso é trabalhado aí em parceria com o COSEMS. Nós também vamos fazer um documento orientador para as escolas que vamos publicar e vamos discutir isso com a Undime e com o CIESP, porque é um trabalho conjunto de todas as redes, e estaremos divulgando, é um trabalho mais técnico interno para o procedimento, mas é bom destacar que existe um grande trabalho aí. E aí eu queria, Regiane, já adiantar a pergunta, porque como é que é? A vacina vai a injeção, vai a agulha, como é que é isso? Porque essa pergunta já chegou, inclusive, né? Em relação a próprios sistemas de saúde municipal, acho que valeria também um comentário nesse sentido. Seja bem-vinda. Obrigada, secretário Rosselli, obrigada a todos aqui, a todos que estão nos assistindo. O processo de vacinação, ele é um processo que não é simples, né? O doutor Geraldo sabe bem disso, Tatiana que trabalha comigo, a nossa equipe toda. Então, esse é um processo de muito cuidado e de muito zelo. Desde o momento que o Ministério da Saúde entrega a vacina no Centro de Distribuição e Logística, a partir desse momento as grades estão prontas e tudo é feito para que a gente possa, de forma responsável, com muito cuidado, entregar esse bem que hoje é o bem maior, que é um bem que carrega a vida com ela. Então, a vacina hoje, ela vai ser entregue aos 645 municípios, ela será entregue também numa grade para essa população, de forma que nós já temos o quantitativo já que nos foi passado pela Secretaria Estadual de Educação, temos essa grade pronta e vamos fazer as entregas. As nossas entregas no Centro de Distribuição e Logística, ela leva em torno de 3 dias para que a gente possa colocar nos 645 municípios o imunizante, com todo rigor e todo critério. E também seringas e agulhas serão encaminhados aos municípios para que cada unidade básica de saúde possa fazer a sua vacinação. As questões que o secretário Rosselli levantou são muito importantes. Os municípios só farão a vacinação desde que já haja essa aprovação do Vacina Já Educação. É o mesmo site do vacinajá.sp.gov.br,
mas lá a gente tem uma aba específica para educação. Com isso, a vacinação também, ela ganha agilidade, além desse cadastro confirmando que aquele profissional é um profissional da educação, você ganha para poder preencher a plataforma Vacivida, que é fundamental hoje. Cada dose aplicada, ela precisa ser uma dose registrada para que a gente dê transparência a tudo aquilo que está acontecendo no estado de São Paulo. Lembrando que a plataforma Vacivida ela foi desenvolvida junto com a Prodesp, Secretaria de Estado de Saúde, para que a gente possa realmente saber quem é essa pessoa que foi vacinado, em que município, qual é o CPF dele, para que a gente possa, se necessário, encontrá-lo a qualquer momento. Então, fica aqui, então, o meu agradecimento e o agradecimento também ao governador João Dória, que tem liderado de forma magnífica todo esse processo, desde a vacina, iniciando a vacina do Butantan, lembrando que também, hoje, ainda estamos num processo enorme de trabalho. De cada 10 vacinas aplicadas no Brasil, 9 são do Instituto Butantan, e essa liderança do governador João Dória e esse momento mostra realmente o quanto nós estamos efetivamente conectados para levar a saúde a toda a população do estado de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado. Geraldo quer fazer um comentário? Não, é só importante, isso que a Regiane falou, e aí a gente até pede, Rocieli, por favor, que as pessoas, o maior número possível de pessoas que dentro dessa faixa etária, dentro desses critérios, se cadastrem. E é importante até que os municípios entendam, automaticamente, ao se cadastrar aqui, ele já vai estar cadastrado no Vacina Já, no Vacivida. Então, isso facilita demais no município, porque aí a pessoa chegando com o documento, com o seu voucher lá, simplesmente jogar o CPF, automaticamente isso é puxado do sistema e essa vacinação vai ocorrer em minutos. E aí isso é muito importante para que a gente dê agilidade lá nos municípios, não se perca tempo, as pessoas sejam atendidas rapidamente e satisfatoriamente. Bom, maravilha. Podemos abrir as perguntas, como faremos aqui as perguntas presenciais. Primeiro, não temos perguntas, é isso? Podemos... Boa tarde a todos. Dá para ouvir? Dá? Dá. É uma dúvida e uma pergunta. Em relação ao calendário de vacinação, já entendi que os municípios que vão coordenar a forma que isso vai ser feito, mas tem alguma diretriz, por exemplo, de mais velho para mais novo, como está sendo o calendário de vacinação geral, ou quem tem algum tipo de doença? Esse tipo de orientação vai ser repassada como prioridade ou eles que vão decidir também esses detalhes? E a pergunta também, secretário, a gente sabe que alguns municípios estão aí nesse reabre ou não reabre o retorno presencial das escolas e que eles se baseiam muitas vezes naqueles índices de casos confirmados. Eu queria entender se o CIMED está realmente sendo utilizado pelos municípios, se eles estão alimentando o sistema, que é algo muito importante para dar transparência para todo mundo. Obrigada. Bom, obrigado. Vou começar por essa, Daniela, que é dentro da minha área diretamente. Depois eu peço para o Geraldo e para a Regiane comentarem a outra parte. Vamos lá. Então, em relação ao CIMED, está sim sendo utilizado pelos municípios, especialmente aqueles que não têm o conselho municipal, ou seja, são regulados por nós. Estes são obrigados, as privadas são obrigadas. Está tendo sim um preenchimento. Obviamente, temos uma diminuição agora, porque obviamente as escolas tem muitas aí sem atividade, mas mesmo nesse período as escolas com atividades estão preenchendo. Tem municípios que não preenchem, porque tem sistema próprio. A cidade de São Paulo, por exemplo, não preenche o CIMED. Nós não temos a informação da rede municipal de São Paulo, por exemplo, porque eles usam um sistema próprio, um modelo de divulgação próprio. Então, observado tem outros municípios que também possuem sistemas próprios eventualmente. Mas observado isso, o CIMED tem sido, a gente deve divulgar um boletim nos próximos dias, provavelmente na próxima semana ou início da outra semana. A gente está muito concentrado nesse processo agora de organização da vacinação, mas a gente deve ter um boletim novo que a nossa comissão médica deverá apresentar à sociedade paulista. O primeiro foi muito detalhado, não existe nenhum outro estado que esteja fazendo um detalhamento desse acompanhamento, e no caso da rede estadual, muito claramente separando casos Covid, né? Porque nós vivemos um período agora, obviamente, de outras síndromes gripais, então a gente fala muito aqui, obviamente, da Covid, que é o foco da discussão. Em relação
A parte da vacinação, que é importante, obviamente, nós entendemos que a partir do dia 12 estão autorizadas a todas. Eventualmente, o município pode ter, creio eu, algum tipo de organização diferente, e aí vai se observar sempre a regra municipal, mas da parte do Estado, a Regiane pode comentar, e depois, doutor Geraldo. Sobre o Programa Estadual de Imunização e aquilo que a gente acordou, Daniela, está aberto a essa população que precisa fazer o seu cadastro e ter a validação para chegar até a unidade básica de saúde e aí poder ser vacinado em cada município. Então, isso não muda. Não existe um escalonamento de idade, até porque esse grupo a ser vacinado nesse momento, né, é um grupo de 350 mil pessoas e a rede já comporta isso de forma muito capilar. A granularidade disso nos traz a capacidade de fazer e fazer com bastante qualidade, que nós temos os municípios, né, que executam isso, estão muito próximos de nós, e está aqui o doutor Geraldo, que pode complementar, então, a minha fala. Cabe aqui só um esclarecimento. São Paulo, o estado de São Paulo tem aproximadamente 5 mil salas de vacinas. Nós temos uma capacidade instalada de 1.600.000 doses aplicadas por dia. Então, como a Regiane falou, 350 mil, nós não vamos precisar escalonar. É só organizar, tá? Então, o apelo de sempre, né? Se tivéssemos vacinas, vacinaríamos 1.600.000 pessoas por dia. Exatamente. Obrigado, Daniel. Quer o próximo? Boa tarde, tudo bem? Tudo já. Eu tenho 3 perguntas. Se quiser falar um pouquinho mais perto, só. Tenho 3 perguntas. Faço uma por vez ou emendo todas? Acho que emenda todas. Tá. A primeira, uma dúvida. Eu queria saber em relação aos professores da rede pública, porque no caso deles não precisa apresentar o olerite, e aí tem uma dúvida para os professores que não estão na ativa da rede pública. Professor aposentado, por exemplo, eu queria saber se eles não podem ser vacinados ou se podem ser vacinados. Outra pergunta é se já há algum indicativo sobre o retorno das aulas presenciais aqui no estado de São Paulo. O governo já tem uma data no horizonte para voltar com as aulas de forma presencial. E a última pergunta é em relação a quem tem menos de 47 anos. Essa é a primeira etapa da vacinação de profissionais da educação. Depois que vacinarem os professores acima de 47 anos, professores e funcionários, vão entrar também os que têm menos de 47 anos? Eles devem entrar na sequência? Obrigado. Ok, obrigado. Vamos lá. Em relação à volta às aulas, nós, na semana que vem, a partir do dia 5, continuamos com as atividades presenciais, com alimentação, atendimento àqueles que não têm equipamento, não têm internet, isso vai continuar no estado todo, né? Nessa semana tivemos uma diferenciação em relação a feriados e tudo mais, mas nós vamos continuar com essa modelagem. As aulas estão online, mas para aqueles que têm dificuldade e precisam de suporte, a escola está aberta. E na semana que vem é que nós vamos fazer qualquer pronunciamento sobre como será a partir do dia 12, porque a gente vai discutir com a área da saúde em relação a como estarão os indicadores e quais serão os próximos passos. Portanto, na rede estadual, nós estamos definindo até a próxima semana e toda outra qualquer decisão a partir do dia 12 nós vamos divulgar na próxima semana. Em relação a aposentados, não estão aqui. Assim, isso aqui é só para quem está ativo e trabalhando efetivamente na escola. Inclusive, pessoas que têm contratos ativos, mas estão de licença por algum motivo, não entrarão na vacina nesse momento. Né? Isso é muito importante. A pessoa está afastada para estudar o doutorado do não sei o quê por 4 anos. Por que nós vamos vacinar em detrimento a outras pessoas que estão lá? Porque a prioridade é para quem está lá, especialmente na sala de aula, limpando a escola, arrumando a escola. Então, não, né? Esses, certamente, muitos já estão sendo vacinados, né? Lembrando que aqui nós temos uma fila dupla, né? Nós não paramos a vacinação por idade, isso é muito importante. Essas pessoas vão continuar recebendo a vacinação por idade. Portanto, não entra ninguém que não esteja na ativa. Isso serve, inclusive, viu, Márcio, até de alerta para as redes municipais, porque também é isso, né? A gente tem profissionais que às vezes estão com alguma licença, eles estão afastados, portanto, do serviço. Está afastado, seja por aposentadoria ou por outro motivo, não receberá neste momento. Esse é um dos processos, por exemplo, de validação que as redes deverão
por exemplo, fazer. Em relação à etapa 2, depois eu passo aqui para a Regiane complementar, mas sim, vão chegar, a vacina vai chegar para todo mundo, obviamente. Nós estamos agora dentro de um calendário, vai chegar depois para 46, para 45, para 44. Nós estamos avaliando semana a semana as condições sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, porque, obviamente, vou dar um exemplo aqui, falando sem entender tanto quanto, obviamente, a Regiane entende e o Geraldo. Mas o cronograma precisa ter segurança de que as vacinas prometidas pelo Ministério da Saúde chegarão. Nós temos muita segurança daquilo que o Butantan vai entregando, porque ele é do Estado de São Paulo, né? Nós temos o conhecimento e a visão claramente do que está sendo entregue. Mas, infelizmente, por exemplo, as vacinas de Oxford precisam ser confirmadas que chegarão. Então, aí você vai aumentando tanto a fila por idade, que é a fila geral, quanto a dos demais profissionais da educação. Mas isso será divulgado, no meu entender, no momento que tivermos, com certeza, porque nós não podemos anunciar e depois não conseguir fazer. Então, é um passo de cada vez, mas eu abro para a Regiane comentar. Eu acho que é exatamente isso, quer dizer, nós estamos trabalhando pelas faixas etárias, estamos trabalhando agora com a educação e com a segurança pública, mas nós precisamos de mais vacina. A fala do Dr. Geraldo, ela é muito importante. O Estado de São Paulo, no ano passado, vacinou 18 milhões de pessoas com a vacina da influenza. Se nós tivermos mais vacinas serão aplicadas, porque nós temos a capacidade e a capilaridade para fazer isso. Então, nesse momento, fica aqui o nosso apelo por mais vacinas. E aí sim, podemos aumentar o público-alvo, podemos chegar em outras faixas etárias e contemplar mais pessoas sendo vacinadas, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, a nossa solicitação, o nosso apelo sempre foi por mais vacinas. Faltou alguma pergunta? Não, né? Obrigado, pessoal. A gente vai encerrar por aqui. Estou brincando. Secretário, não é só uma dúvida do público que vocês esperam atingir, porque se são 350 mil doses, considerando que cada pessoa leva 2 doses... 350 mil CPFs. 350 pessoas, mil, então, almas. CPFs, são pessoas que nessa Exato. primeira etapa vai atingir, é isso. Isso. Lembrando que, só para complementar, a gente está falando da vacina do Butantan, 28 dias depois, até 28 dias depois, essas pessoas também serão vacinadas com a segunda dose da vacina. E nós também, na plataforma Vacivida, nós já fizemos, deixamos pronto um SMS. Então, aquele CPF e aquele número de telefone da pessoa que recebeu a primeira dose, em torno do 25º dia, ela já recebe um SMS lembrando que ela tem um compromisso até o 28º dia de ir até a Unidade Básica de Saúde e fazer a vacinação da segunda dose da vacina e assim completar o seu esquema vacinal com a vacina do Butantan. Tem mais pergunta presencial, não? Não? Beleza. Boa tarde, secretário. Vou passar as perguntas que chegaram de forma remota para a gente. A primeira é da Gabriela Rangel, da CBN. Gostaria que o secretário falasse sobre o pedido feito na Justiça pela POS para que todos os professores fossem vacinados, independente da idade. Isso pode atrasar a vacinação? Qual a resposta da secretaria para esse pedido? Bom, primeiro eu acho um absurdo, né? Primeiro que sem imaginar que a educação já está sendo, por ser essencial, ter sido decretada essencial, por ser uma atividade que o governo do estado considera das mais importantes, já incluir a vacina. E, obviamente, observando primeiro para aqueles que compõem o grupo mais risco, que é por idade. Portanto, olhando por idade, a gente vai descendo, como a gente está fazendo também de forma geral para a sociedade. E, obviamente, a gente está mirando para todos os profissionais da educação, mas começando por uma etapa. Obviamente, nós somos muito grandes, não tem nenhuma outra categoria que chegue próxima ao tamanho, né, daquilo que é a educação. Né? E não estou falando só da rede estadual, que é mais de 50% dos funcionários do estado inteiro. Né? Eu estou falando da rede estadual, estou falando das redes municipais, que são gigantescas, somadas, e estamos falando também das redes privadas. Portanto, obviamente é um público muito grande e a gente vai fazendo por etapa à medida que as vacinas vão sendo disponibilizadas. A gente vai trazendo, junto, obviamente, com a decisão, em conjunto aí com a Secretaria de Saúde, que tem sido uma grande parceira, e, obviamente, com a decisão do governador, novas etapas. Mas o processo que eles entraram
pode sim acabar prejudicando o processo de vacinação. Obviamente, o Estado está atento a isso e nós vamos ter um olhar cuidadoso, porque nós entendemos que os profissionais da educação são prioridades necessárias para a sociedade que a gente deseja. A educação tem que ser essencial. Se ela não for essencial, obviamente não seria justificável. Então, ela é essencial, ela é necessária e nós estamos fazendo a primeira etapa. Esperamos que em breve tenhamos condições de iniciar outras etapas. Obrigada, secretário. Eu vou agora fazer a pergunta do Diego Maia, da Folha de São Paulo. A pergunta é: a antecipação da vacinação para os professores, medida essa tomada por alguns estados, como São Paulo, foi muito criticada por especialistas da área de saúde, porque desarticula nacionalmente o processo de vacinação dos grupos prioritários. Faltou uma articulação entre São Paulo e demais estados e o governo federal para a inclusão dos professores no Plano Nacional de Imunização? Eu vou começar comentando, porque tenho estudado e fica aberta a palavra para os demais, caso queiram. Mas, em primeiro lugar, os professores já estão no Plano Nacional de Imunização. É importante esclarecer isso. As pessoas ficam falando que o professor não está. O professor está, né, no Plano Nacional de Imunização como uma das prioridades, né? Então, nós estamos... E o próprio ADPF já julgada, uma das ADPFs julgadas pelo STF fala que os estados e os municípios podem fazer adaptações locais a determinadas situações, especialmente olhando para aquilo que é essencial. Nós entendemos, de novo, que a educação é essencial. Obviamente, desejo muito que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação tomem uma posição ainda mais forte para vacinarmos os professores, pensando nas famílias. Porque quando a gente está falando aqui de vacinar o professor, a gente está falando de vacinar o professor, vacinar a equipe da educação, para que o seu filho, você que está nos assistindo ou lendo, você possa ter o seu filho retornando para a escola. Porque nós estamos falando pouco das crianças e dos jovens que estão cometendo suicídio ou estão tentando. Nós estamos falando pouco das crianças e jovens que estão cada vez com uma angústia muito maior. Nós estamos há mais de um ano, praticamente, com essa situação na educação, e o prejuízo na educação infantil, a Márcia está aqui, pode falar, é irrecuperável. O que uma criança nos 1000 primeiros dias não tem na educação, isso é irrecuperável. Portanto, ou a gente, como sociedade, trata isso como real prioridade, ou as crianças vão continuar sofrendo por uma geração inteira. O peso que os municípios vão ter no seu sistema de saúde, no nosso sistema prisional, por exemplo. Por quê? Porque essas crianças vão ter menos oportunidade, menos chance na vida e vão ser, obviamente, mais objeto de outras políticas públicas que terão que dar suporte, enquanto a educação poderia ter dado mais condição de ela ser mais emancipada, ter mais condição de um futuro efetivamente melhor. A gente tem que parar com essa conversa de que a educação não é prioridade. A educação tem que ser, sim, prioridade. E fazemos de tudo para voltar. A volta não pode estar atrelada à vacinação exclusivamente, mas também não dá para dizer que não tem que ser prioridade. A gente defende isso com muita clareza, pelo bem em todos os aspectos sociais, de saúde, de segurança das crianças, dos crimes que aumentaram contra vulneráveis no Brasil inteiro. E eu estou muito feliz em estar ao lado do governador João Dória ao tomar uma decisão forte como essa, de priorizar, sim, a educação como uma das áreas a serem vacinadas, assim como a segurança pública, que está todos os dias também auxiliando. Acho que são duas áreas muito importantes e que beneficiam a sociedade como um todo, né? Não há ninguém que esteja nos escutando que não tenha alguém junto às escolas. Quem quer fazer um comentário? Enfim, já falei aqui de forma mais apaixonada. Márcia, quer comentar? Secretária, estão chegando várias perguntas dos secretários municipais e eu quero só deixar claro aqui aos secretários, eu sei que as dúvidas são muitas, mas são dúvidas específicas do nosso sistema de educação e que nós faremos todos os esclarecimentos numa próxima live. Eu só gostaria de esclarecer isso. Então, teremos uma live semana que vem, né, secretário? Nós teremos duas. Na verdade, hoje, uma às 14 horas, que vai ser transmitida no Centro de Mídias e nas redes sociais da Secretaria, em outras redes sociais. Então, a gente vai estar fazendo hoje uma live, tirando um pouco de dúvidas, e aí nós vamos ter uma específica da educação para o processo, obviamente, como um todo, e certamente teremos muitas perguntas, isso é normal, faz parte do processo, a gente vai estar à disposição em conjunto com as equipes. Hoje, na live das 14 horas, estaremos
todos nós aqui juntos para responder as perguntas e aprendermos com as perguntas que vierem também. Só, se eu permite, secretário. No início do anúncio, todos ficamos preocupados. Todos os municípios, as pessoas, por causa dos grupos de risco. Mas, e é muito importante que a gente saiba, nós continuamos vacinando as faixas etárias. A partir de hoje, de amanhã, estamos iniciando já com 68 anos. Então, as faixas prioritárias também não deixarão de ser vacinadas. Então, é muito importante. A pergunta acho que foi muito oportuna e a oportuna resposta. Nós não paramos de vacinar as outras faixas etárias. Nós tínhamos vacinado a semana passada 69 a 71, estamos iniciando 68 e a previsão é que semanalmente iremos continuar baixando essas faixas etárias, que são grupos prioritários para nós. Isso é importante que a gente deixe muito claro isso. Eu só queria ressaltar que o Estado de São Paulo é aquele que, quando a gente olha, ele não parou nenhum momento de fazer a vacinação. Desde o dia 17 de janeiro, nós não interrompemos, junto com os municípios, a vacinação no Estado de São Paulo. Então, como o doutor Geraldo acabou de falar, continuamos vacinando. Sim, a população agora de 68 anos começa a partir de amanhã e outras faixas etárias entrarão. Então, nós antecipamos, temos essa possibilidade de fazer e vamos continuar trabalhando para que todos sejam vacinados de acordo com o que está no Programa Nacional de Imunização e no Programa Estadual de Imunização. Lembrando que o Programa Estadual de Imunização, ele já estava organizado desde setembro do ano passado, muito antes do Programa Nacional de Imunização ter colocado como seriam as suas regras, como seria o seu critério, e nós, por termos já essa antecipação, nos incorporamos ao Programa Nacional de Imunização, coisa que nós sempre fazemos para todas as campanhas, seja na sua rotina ou seja em campanhas como a que começa agora, dia 12 de abril, que é a campanha de influenza. Temos mais alguma pergunta? Não? Gente, agradeço muito a presença de todos. Peço muita ajuda da mídia nesses dias em relação à divulgação, corrigirmos as informações que porventura sejam necessárias e estar divulgando para que as pessoas entrem no cadastro, no Vacina Já da Educação, para que acelerem esse processo e façam corretamente esse processo. Muito obrigado a todos os jornalistas e equipes que estiveram aqui e que assistiram online. Um abraço a todos. 14 horas hoje, temos a live nos canais. A Secretaria vai estar divulgando aí quais são os canais de YouTube, Face e tudo mais que a gente vai estar transmitindo para vocês. Obrigado e até mais. Tchau.